Ok, mudei aqui. Vejam lá se me conseguem agora ouvir. Se conseguirem, digam alguma coisa. Conseguem ouvir agora? Ponham aí nos comentários. Ok. Estão a ouvir agora? Tem é que me dizer alguma coisa. Sim, ok. Ótimo. Então vamos lá embora. Sim, sim, ok. Pronto, é que houve aqui um problema, tive que mudar para o telemóvel. Muito bem. Pois isto deve ser alguma crise do computador que não está a deixar. Então vamos lá embora a isto. Então eu estava a dizer, eu não sei onde é que vocês, desde quando é que me estão a ouvir, mas já agora vou ao início, pode ser que a coisa melhore. Então eu estava a dizer que dentro do corpo as células têm qualquer coisa que se parece com um GPS e que vai determinar aonde é que elas vão posicionar-se, para onde é que elas vão crescer. E elas podem crescer, portanto, podem, de acordo com a sua a orientação que elas têm, portanto, a diretriz que há dentro de cada célula, elas aí podem posicionar-se mais para cima, para o organismo, mais para baixo, mais para os lados, e aí vão criar braços, pernas, artérias, whatever. Agora, por alguma razão, o computador não gosta de endometriose, eu também, pois deve ser do tema. Já há temas aqui que o computador não gosta, mas pronto, a gente dá-lhe a volta. Então é assim, por razões que a razão desconhece, algumas células, muitas das vezes, perdem esse GPS e vão crescer em sítios muito esquisitos. Isso, por exemplo, acontece não só na endometriose, mas também, por exemplo, em situações de uns miomas esquisitos chamados teratomas. Os teratomas são uns miomas quando nós abrimos, têm lá dentro, podem ter coisas tão estranhas como dentes, como pelos, como, perdão, cabelo. Portanto, as células que era suposto irem para outros lados, ficam ali enclausuradas e vão formar então um mioma. Aqui na endometriose é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, as células, em vez de crescerem dentro do útero, para fazerem então aquele ninho que é suposto fazerem todos os meses, que depois é desfeito, elas, em vez de crescerem lá dentro, vão crescer fora, em sítios muito esquisitos. O mais comum é elas crescerem no fundo do útero, portanto, nós temos o útero, elas crescem no fundo, podem alastrar para o intestino, podem alastrar para o umbigo, podem alastrar para sítios para ali ao pé, mas às vezes elas crescem em sítios completamente opostos. E isso, por exemplo, é o caso das endometrioses que aparecem, por exemplo, nos pulmões, no cérebro e em sítios que ninguém imaginava. Há várias teorias sobre o porquê destas células. Umas dizem que o sangue é extravasado muitas das vezes entre a união da trompa e do ovário. Há outros que dizem que é uma transformação de algum tipo de células à volta dos órgãos, mas ninguém sabe. Há várias histórias, mas ninguém sabe ao certo de onde é que isto vem. Bom, quando isso acontece, há uma desvantagem relativamente, por exemplo, ao endométrio que cresce dentro do útero. Esse que cresce dentro do útero, o que acontece é que ele, todos os meses, ele é desfeito. E aquele que não está dentro do útero, mas está fora, ele não é desfeito. Então, o que acontece aqui é, como ele não é desfeito, ele passa a crescer em vez de ser destruído. E cria aqui umas massas que começam a incomodar o resto dos órgãos, portanto, o resto da vizinhança. E eles, como causam pressão, portanto, é uma massa que vai causando pressão,
eles vão causando um grande incómodo. O mais comum aqui, em termos de sintomatologia da endometriose, é dor. A dor pode ir de dor, uma dor que se aguenta, a uma dor incontrolável, portanto, que as pessoas têm mesmo que fazer medicação. Pode afetar o intestino e nós termos problemas com o intestino. Pode, por exemplo, fazer com que a pessoa fique inchada. Pode, por exemplo, dar dores durante as relações sexuais. E o mais. E a consequência pior disto tudo é que pode impactar de forma nociva a infertilidade. E é uma das causas, portanto, é a causa mais. É a percentagem maior que nós temos. Nós temos, por exemplo, que ela tem qualquer coisa como. Ela existe em 10% da população em idade reprodutiva, mas ela está presente em 25 a 45% nas mulheres com infertilidade, o que é uma das causas e muitas das vezes ela não é logo detectada. Nas ecografias, quando a massa está a crescer em sítios em que se consegue ver, aí percebe-se logo que é uma endometriose. Mas muitas das vezes esse tecido pode crescer ou estar por trás, pode estar encapsulado, pode crescer por trás de algum órgão e é uma coisa que não é logo detectada. Portanto, a pessoa tem dores, ou vai ter aqui, sei lá, um problema intestinal, pode ter, por exemplo, uma dor nas lombares, uma dor intestinal, uma alteração no intestino, uma coisa qualquer, e é difícil diagnosticar-se logo o que é. No caso das infertilidades, para além da endometriose, há uma série de outras razões pelas quais as mulheres podem não conseguir conceber. Mas esta realmente, 25 a 45%, é uma percentagem muito alta. O que é que isto é em termos, por exemplo, de medicina chinesa? Como é que a gente traduz isto? Isto não é mais do que uma estagnação de sangue e ou energia na área. E esta estagnação pode ser ou advir de um processo de excesso, portanto, o meu organismo está em excesso e condensa a energia, ou o contrário, ele está carente, ele está, portanto, está em vazio. E o vazio também cria essas estagnações porque não há energia para o mover. Então isto fica ali, este tipo de energia. Portanto, na medicina ocidental é uma massa, nós traduzimos as massas por estagnações. E a nossa estagnação aqui nós podemos traduzir como mais como a estagnação de sangue. Portanto, o sangue fica ali com aquelas borras grandes, ou pode ser uma estagnação de energia, ou depois há outras terminologias que eu não vou trazer para aqui, porque isto depois já entramos muito na fase da medicina chinesa, e eu quero que vocês percebam todos, não é saírem daqui com um doutoramento em medicina chinesa. Bom, o que é que isto depois, qual é a tradução disto para dentro do organismo? Isto que causa é sempre, ou é provocado por uma inflamação. Portanto, já estamos outra vez na medicina ocidental, e isto é uma inflamação que se torna crónica. Depois há um processo inflamatório que se passa à volta desta área e também quando é, por exemplo, dentro do útero ou fora do útero, por isso é que é endometriose, toda esta área vai ficar muito inflamada. E daí as dores que isso pode dar. Então, na endometriose há vários graus, há vários níveis de patologia, e nós temos desde o grau mais pequenino, que é o grau 1, até aquela endometriose que é considerada profunda, que depois se começa a ramificar. Portanto, nós no fundo podemos ter uma massa que cresceu no útero, mas podemos depois, a partir daí, ter várias massas que se vão espalhando e vão crescendo todos os meses. Isto que vai fazer a longo prazo
é um desequilíbrio em termos do sistema imunológico. Porquê? Tudo o que é crónico vai afetar o sistema imunológico e ele vai perdendo as capacidades de lutar contra o que o está a afetar, o que é muito mau. Então, em termos de medicina convencional, a ver se eu não me esqueço aqui de nada, em termos da medicina convencional, o que é que se faz nestas situações? A medicina convencional opta por equilibrar as hormonas, dar anti-inflamatórios e muitas vezes, que é o que nós encontramos mais, dar a pílula. Portanto, ou podem dar hormonas para equilibrar o sistema, ou podem logo passar para a pílula com o mesmo intuito. Agora, na maioria dos casos, o que nós temos observado é que o que se dá hoje em dia são, portanto, o tipo de hormonas e tratamentos que é dado hoje em dia é feito através da pílula contínua, ok? Eu quando falei das pílulas também falei da pílula contínua, que é uma coisa que nós não gostamos nada e que aqui parece ser a única hipótese ou a mais prescrita pela medicina ocidental de realmente dar a volta a este problema. O que é que a pílula contínua vai fazer? Como ela paralisa o meu sistema, então esta massa não vai continuar a desenvolver se ela estagna, ok? Eu resolvi o problema? Não, eu paralisei-o. E quanto tempo é que a pessoa vai continuar a tomar a pílula? Provavelmente até o senhor doutor dizer que não, vão ser muitos anos ou às vezes é prescrito para o resto da vida. Agora, é assim, isto vai ter... Eu pessoalmente não gosto muito do efeito da pílula contínua, mas muitas das vezes o impacto que isto vai ter, nós regulamos. Outra das coisas que eu não disse, há também muito sangramento muitas das vezes, e a pílula, como é evidente, como é contínua, vai estabilizar essa parte, porque quando há uma perda grande de sangue, então a mulher pode ficar com anemia. Portanto, para nós, vazio de sangue. Muito bem. Então, ao paralisar o sistema, eu vou realmente não permitir que esta massa se continue a desenvolver, mas também vou paralisar os ovários, vou paralisar este sistema todo. Se a mulher quer engravidar, se a mulher não quer engravidar, não está para aí virada, de qualquer das maneiras é mau, porque não há uma descarga de toxinas como é feita, por exemplo, na menstruação, em que há uma descarga não é só daquele sangue, que é sangue, mas não é sangue, porque não é o sangue que corre nas veias, portanto aquilo é o endométrio que é desfeito, portanto não é só essa parte, mas também com o fluxo menstrual nós vemos-nos livres de muita toxina. Por exemplo, uma das formas de nós sentirmos isso são as TPMs, que depois, ou a tensão pré-menstrual que nós temos, portanto, antes do nosso período, temos ali o nosso fígado, já estou na medicina chinesa, está ao rubro, portanto, ele está ali a funcionar a 100%, e quando nós depois entramos no período, toda essa parte desaparece. Temos ali umas rabugices no primeiro, segundo dia, mas a pessoa geralmente sente-se muito aliviada. Porquê? Porque houve uma descarga grande em termos, então, das toxinas. Não só ali daquela área, mas da área circundante. Quando nós estamos na pílula contínua, isso não acontece. E há muita coisa, mas o sistema está paralisado, não manda toxinas cá para fora. Claro que manda. Qualquer químico ou fitotrápico, para ter uma ação, ele tem que fazer algo aos órgãos, não é? E há parte que faz bem, mas também todas as ervas ou todos os químicos têm uma percentagem que tem que ser eliminada. E muitas das vezes, no caso da pílula contínua, não é.
ok? Eu já falei aqui também do aparecimento, que é aquilo que nós vemos muito em clínica, no aparecimento, por exemplo, de miomas que acontecem após a dada da pílula contínua, é o que nós vemos mais. E aqui, na endometriose, pois o sistema pode estar paralisado, mas isso não quer dizer que não se formem miomas depois também no útero. Portanto, é uma coisa que temos aqui que ver. Eu acho que, pronto, é a única maneira que a medicina convencional tem realmente de tratar isto. Para já é o que eles têm, é o que eles oferecem. Nós, por outro lado, aqui é uma parte que nós diferimos, portanto, em termos de diagnóstico, ambas as medicinas estão mais ou menos a par e passo. Agora, no que se trata ao tratamento, aqui nós temos uma forma de tratar que é completamente diferente da medicina convencional. Enquanto que a medicina convencional paralisa o sistema, nós vamos agir no sentido de o pôr a funcionar e de desfazer essas massas. Qual é a eficácia da medicina chinesa versus medicina ocidental? Vai depender, grandemente do grau da endometriose e aonde ela está. Se for uma massa que se está a formar ao lado, ali à volta do útero, a nossa fitoterapia consegue atuar pontualmente ali e desfaz aquela massa. Agora, se me disserem, epá, eu tenho uma endometriose, por exemplo, no pulmão, então não, aí nós não conseguimos. Então, e aqui o que é que eu faço? É assim, se for uma massa que vai crescer sempre, que não paralisou, há sempre aqui, nós já vamos dar aqui outras formas, também são adotadas pela medicina ocidental hoje em dia e que fazem com que nós amenizemos aqui a situação. Mas se nós não conseguirmos controlar o crescimento então aqui desta massa, muitas das vezes a opção será operar. Se bem que eu acho que a operação aqui não está posta de lado, muito embora nós somos sempre da opinião que cortar qualquer coisa ou intervir coisas mais, uma intervenção mais profunda deve ser sempre evitada por várias razões. Aqui, quando acontece uma operação, realmente remove-se a massa. Isso não impede dela voltar a aparecer. E o que muitas das vezes se faz é remover a massa e depois passar as mulheres para a pílula contínua. Nós aqui fazemos completamente diferente. Foi operado, tudo bem, mas a partir de agora vai tomar fitoterapia, sim, e estar sob controle. Tem que haver mais controle, uma vez que o sistema está a andar, para desfazer então essa massa e para equilibrarmos aqui todo o sistema de chi, de sangue e de hormonas. Portanto, nós aqui divergimos. Quando alguém nos aparece, por exemplo, com uma endometriose e está a tomar a pílula contínua, para nós é um bocado difícil pegarmos num paciente assim, porque se começamos a tratá-lo, em termos de medicina chinesa, muitas das vezes acontece que uma pessoa que não tinha período começa a ter período, mesmo com a pílula contínua. Percebem? Portanto, aqui convém a pessoa decidir o que é que quer fazer. Temos recursos, por exemplo, para parar um fluxo que é muito contínuo, temos com certeza. E aqui é dada, por exemplo, durante o período, portanto, entre uma menstruação e outra, é dada aqui fitoterapia para desfazer a massa. E depois, quando vem o período, que é o grande problema, então é dada a fitoterapia terapia para parar o sangramento em excesso. E aí nós conseguimos controlar esta parte. Agora, há todo um aspecto aqui, isto já é a minha experiência clínica, que anda à volta da endometriose.
A endometriose, o que eu tenho muitas das vezes visto é que, assim como há uma estagnação de energia na área, muitas das vezes também há uma estagnação em termos emocionais relacionada muito com a área genital. Eu percebo, eu não me percebo como é que eu me relaciono com o outro. Como é que eu me relaciono com a sexualidade? Como é que foi a minha educação? Portanto, há sempre aqui aspectos emocionais relacionados com a endometriose que convém nós percebermos. Portanto, a longo prazo, uma pessoa que sofra de endometriose, aqui a opção não é só começar a tomar fitoterapia ou tomar químicos. Eu aconselho a que mergulhem um bocadinho dentro da vossa sexualidade, falem com alguém, procurem um tipo de terapia também emocional que nos vá, no fundo, auxiliar, porque ambas as coisas estão ligadas. Não serve de nada nós tomarmos a pílula contínua se a nossa cabeça continua na mesma. E muitas das vezes são dramas e traumas que vêm do passado, que nós já nos esquecemos e que continuam lá. Nada é por acaso. E não é à toa que nós temos este tipo de reação do corpo. É sempre preciso ler nas entrelinhas e perceber o que é que está por trás. E, portanto, haver aqui um desbloquear não só do corpo, mas também em termos mentais e emocionais, que é para eu, no fundo, me relacionar comigo de uma forma completamente diferente e me relacionar com o outro de forma completamente diferente. Essa é a maneira que eu acho que funciona melhor. Agora, muitas das vezes, e infelizmente, a endometriose, porque nós não conhecíamos nada disto, temos uma endometriose e andamos aí a bater as capelinhas todas. Há muitas mulheres que infelizmente chegam a um ponto em que têm mesmo ou que cortar um bocado do intestino, ou que às vezes tirar um ovário, às vezes até têm mesmo que limpar, fazer uma estereotomia total. E aqueles sonhos que a pessoa tinha, de repente desaparecem, ok? Epá, porque é que a vida é assim tão cruel? Na história de filhos, maternidade e infertilidade, nada nos acontece por acaso. E se calhar não estava no nosso caminho. Temos sempre que pensar assim. Porque a gente se quiser muito tem. Nem sempre. Às vezes não era para aí. Mas não, isto não é o fim do mundo. Vamos usar, no fundo, esse tipo de energia que é tão boa e vamos empregá-la de uma outra forma. Em que possamos também, por exemplo, ajudar crianças, ajudar a quem necessita, sei lá. Eu lembro-me, por exemplo, uma ex-paciente minha que agora, pronto, virou família de acolhimento. Há outros que adotam, há outros que, sei lá. Olha, houve uma que arranjou dois cachorros, não é a mesma coisa, não. Mas toda aquela energia maternal agora é aplicada, em vez de serem seres humanos, são noutros. Por exemplo, não pariu criança, vá parir ideias. Há montes de coisas aqui. Há montes de coisas que nós podemos fazer. Agora, nós não podemos é ficar congelados aqui no choque. Eu tive este choque e tal que é traumático. A endometriose pode ser traumática, pode ser alguma coisa que nos faz só mudar de rumo na vida, mas também pode ser algo que tem um impacto muito profundo em nós. Nós temos capacidade de dar a volta, nada nos acontece que seja superior à nossa força, portanto, e nós muitas das vezes somos muito mais fortes do que aquilo que achamos que somos. Só perante as situações é que nós realmente percebemos o quão fortes nós somos. E a mulher tem muito essa capacidade, os seres humanos em geral têm, de adaptação.
Sei lá, perdi um dedo, epá, mas tenho mais 9. Olha, eu não posso ter filhos, mas faz outra coisa. Agora, para aqueles que ainda não chegaram lá, que sofrem de endometriose, como muitas das vezes nos vêm ter connosco, o que é que eu faço até lá? Ou mesmo relativamente àquelas pessoas que ainda não foram diagnosticadas, mas que têm dores terríveis. Se já tomaram tudo, se já fizeram todos os tratamentos possíveis e continuam com a dor, por favor, façam despiste aqui a endometriose, porque pode muito bem estar na base do vosso problema. Agora, a medicina ocidental pegou aqui, e eu acho muito bem, numa parte, ou pelo menos há alguns médicos que já estão a trabalhar em termos da medicina mais integrativa. O que é esta medicina integrativa? É uma forma um bocadinho mais holística de olhar para as coisas, assim como a medicina chinesa olha. E acho muito bem que eles olhem para isto, não só dar comprimidos e cortar partes, mas comecem a introduzir outras coisas. Então, aqui, ambas as medicinas concordam que temos que intervir em termos de alimentação. Porquê? Eu no início, não sei se estava on ou não, eu referi que para além de endometriose afetar o nosso sistema imunológico, ele é um processo inflamatório. E, portanto, nós aqui vamos agir em termos de alimentação, mudar a alimentação da pessoa para que, no fundo, consigamos que o organismo fique menos inflamado. E quando ele fica menos inflamado, dá-nos menos dores e menos inflamação. O meu sistema imunológico está mais forte para combater o resto das coisas. Portanto, eu não mando os soldados todos para ali, posso mandá-los para outra guerra qualquer, que de certeza há sempre umas guerras dentro do organismo para nós, para o organismo estar então a combater. Então aqui o que é que nós fazemos em termos de alimentação? Nós temos aqui que ver que os nossos principais filtros, seja o fígado, seja o intestino, seja o rim, que são aqueles que vão excretar, principalmente o fígado, que tem muito a ver com a minha circulação e vai buscar o sangue e tem muito a ver com hormonas. Eu vou na alimentação então ver aqui formas de que estes filtros funcionem sempre bem. Para quê? Para que o meu organismo deite fora aquilo que não necessita. Então, equilibrar os níveis hormonais para que haja uma boa desintoxicação do organismo. Vou dar aqui alimentação que vá aumentar o sistema imunológico. Vou aqui garantir que o meu sistema excretor, portanto os intestinos, estejam a funcionar bem e que não haja uma destruição da flora intestinal, porque essa, e nós sabemos, cada vez mais se relaciona, está muito ligada ao nosso sistema imunitário. E temos, por exemplo, o uso que agora toda a gente toma, probióticos, e fazem muito bem. E remover os alimentos, nestes casos, que vão causar inflamação. Que alimentos são estes? É a base: açúcares, carboidratos e tudo o que se transforma em açúcar. Temos as farinhas, temos o álcool, temos essas coisas todas. Portanto, açúcar, carboidratos, já estamos a fazer muito bem ao organismo. Aliás, eu abro aqui um parênteses, que esta história da inflamação, das inflamações que nós temos, hoje em dia, o nosso sistema, ou cada vez nós temos mais doenças a aparecer, que são provocadas por inflamação, de uma inflamação crónica a nível do nosso sistema. Portanto, isto só nos diz que realmente a maneira como nós comemos cada vez mais se prova que não é a correta. A quantidade de carboidratos que nós, porque é uma alimentação muito fácil,
nós hoje em dia temos muito pouco tempo. Portanto, enfiar alguma coisa na boca em que nos sintamos saciados, epá, dá muito mais jeito do que estarmos ali calmamente a mastigar algo de saudável. Portanto, há que abrir aí um pacote de batatas fritas, há que comer aí umas coisas que vêm nos pacotes à toa, cheias de químicos, cheias de toxinas, que depois vão ficando cá dentro. Não é só o pacote de batatas fritas, sei lá. É o pão que é de má qualidade, é as toxinas que vêm na carne, no peixe, em tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto só para dizer que a endometriose é uma das patologias que realmente é causada por uma inflamação. Mas nós temos muitas. Cada vez estamos a ter mais doenças que vêm de um processo inflamatório geral. Portanto, eu acho que é a altura de nós pararmos e pensarmos um bocadinho. Há muita gente que já mudou de alimentação, mas há outros que muitas das vezes só perante uma situação desta e quando muitas vezes são bem orientados, que às vezes não são, às vezes dão só a pílula contínua, olha, vá para casa e seja feliz. E a pessoa continua na mesma. Portanto, para além de tudo aquilo que se faz, temos realmente que mexer na alimentação, ok? Então, terapêutica, ir ao psicólogo, que eu acho que faz muito bem, e, no fundo, também mexer na alimentação. Portanto, há toda aqui uma mudança geral que tem que se dar no organismo, que é para ele começar a funcionar de forma diferente. Para quê? Para nós chegarmos a um ponto em que estabilizamos o processo e não precisamos de andar a tomar sempre seja químicos, seja fitoterapia. Muito bem. Então, eu aqui vou-vos dar algumas plantas que vocês podem usar. Portanto, isto não é usar esta catrefada toda, elas têm que ser depois bem organizadas, mas elas podem ser ingeridas, por exemplo, em chá ou, que é outra coisa que eu recomendo, para além disto tudo, é nós, por exemplo, fazermos banhos de vapor. Como eu disse no live dos banhos de vapor, os banhos de vapor são excelentes para tudo o que tem a ver com esta área e nas endometrioses eles não são exceção. Portanto, para além disto tudo, eu recomendo que façam vaporizações do útero para, no fundo, irmos desfazendo a massa que existe à volta. Então, eu tenho aqui algumas plantas, eu tive o cuidado, acho que estas todas existem cá, mas se não existirem, olha, pelo menos ouçam. É o alecrim. A artemisia aqui ela é usada em mocha. Temos a calêndula, a curcuma, gengibre, milfólio, a sálvia, a camomila, bolsa de pastor, semicifuga, não sei se existe cá, o Vitex, que é o Agnus Castro, isto geralmente compra-se em comprimidos. O inhame também é dado nesta altura. A melissa é outra que é também usada. Portanto, isto são as plantas ocidentais. Plantas orientais, temos a peónia, temos a angélica, temos a remânia, temos o ginseng e vai haver uma série de outras que a gente pode adicionar. Ok, então e o que é que eu faço? Faço uma mistura disto tudo? Não. Geralmente há fórmulas já com isto que vão ajudar. Agora, desta listagem toda, vocês podem muito bem tirar algumas para, por exemplo, eu acho que não pus aqui canela, mas a canela também entra. A canela é um anti-inflamatório bastante forte, portanto a canela também entra aqui. O que é que eu faço? Antes de me vir o período,
eu posso, aquelas pessoas que não estão a fazer nada, têm dores terríveis, então eu posso fazer um chá disto para, de alguma destas plantas ou mistura de duas, que é para me ajudar nas dores. Geralmente, no período, a inflamação aumenta. Então, aqui nós geralmente tomamos ou prescrevemos plantas anti-inflamatórias. Todas estas são anti-inflamatórias, quase todas, que no fundo vão fazer com que o meu útero desinflame um bocado mais, que é esse o objetivo, para ele não doer tanto. Agora, fico-me só por isto? Não. Vocês podem, para além de tudo isto, vocês podem novamente usar exercícios e aqui o que eu vos recomendo novamente é usarem o ovo. O ovo vai ser usado durante o período. Agora é assim: o ovo, isto ajuda imenso, mas é quem não está a tomar a pílula contínua, tá bem? Porque assim como quando nós fazemos mocha ou tratamentos de medicina chinesa com pessoas que estão a fazer a pílula contínua, podemos estar a provocar a menstruação. O ovo também pode provocar sangramento para as pessoas que estão a fazer a pílula contínua. Portanto, se não estiverem, podem e devem ir trabalhando com o ovo 2 a 3 vezes por semana, porque faz milagres, ok? Então, esta é a parte mais ou menos, eu depois já resumo, que se pode fazer e dar para nos ajudar aqui na nossa endometriose, isto se não for muito avançada e eu não tiver que ir à faca. Por exemplo, tenho endometriose atrás do umbigo, tenho endometriose no pulmão. Meus amigos, isto chazinho não chega lá. Portanto, nós temos que ser honestos e dizer às pessoas o que é que funciona e o que é que não funciona. Tudo isto que eu vos estive a dar funciona desde que esteja à volta da área, portanto, genital, ok? Agora, se estiver na cabeça, no pulmão, coisa assim, não vale a pena estarem a fazer vapores vaginais, não faz sentido, ou estarem a trabalhar com o ovo, parece-me lógico, não é? Isso aí é outra terapêutica. Muito bem. Em termos de medicina chinesa, o que é que nós achamos que pode estar por trás de uma endometriose? Quais são as causas? Portanto, nós vimos as causas em termos ocidentais e os chineses têm a sua própria opinião sobre isto. Então, eles aqui acham, por exemplo, que há pontos aqui que são iguais e há outros que não são. Eles, por exemplo, aqui acham que se nós tivermos sempre relações sexuais durante o período, ok? Há mulheres que têm muito mais líbido durante o período. Porquê? O fígado, como está ao rubro, ele vai aquecendo o seu... Vou ser uma explicação que é mais profunda do que isto. Mas, basicamente, a libido tem sempre a ver com o aquecimento do sistema, ok? E nós, antes do período ou no período, temos aqui... Não será uma inflamação, mas sim, o fígado está ao rubro e depois ele começa a baixar o seu nível quando começamos a deitar fora sangue. Nesse processo, como ainda há em algumas mulheres muito calor interno, então há mais líbido. E há mulheres que têm muito mais vontade de ter relações durante o período. Terem de vez em quando não é o fim da vida. Agora, se vocês tiverem sempre, todos os meses, relações durante o período, isso aí sim. Porquê? Porque temos um fluxo contrário, não é? Enquanto que as relações, a minha energia vai para cima, não é? No sentido ascendente do corpo, o período vem para baixo.
Portanto, um sobe no elevador, outro desce, percebem? Então a coisa aqui desencontra-se. E como se desencontra, nós aqui podemos então gerar esta estagnação. Ok? Então isto é uma das relações, uma das razões. Outra das razões que a medicina chinesa acha, e não é só para isto, também é, por exemplo, para outros problemas, são as relações sexuais prematuras. O que é uma relação sexual prematura? Epá, são aquelas que são tidas para aí aos 12, aos 10, percebem? É assim. Como é que eu hei de explicar isto? O desejo sexual geralmente aparece na fase das hormonas ou pré, na fase ou quando começa aqui o período, quando começamos, portanto, começamos na menarca, que é no primeiro período, ou que é o nome do primeiro período, ou começa um bocado antes. A libido é algo que se vai formando e tem muito também a ver com a estrutura física. As meninas maiores têm tendência a desenvolver a libido mais rápido do que as outras. Portanto, isto muitas das vezes não é preciso chegarem aos 16 para terem desejo. Muitas das vezes elas têm aos 12, das vezes têm aos 10. Cada vez nós estamos a ver isto em idades mais tenras. Devem fazer, não por uma razão muito simples, é porque o corpo ainda se está a formar. E porque o corpo ainda se está a formar, as relações sexuais nestas alturas vão como que bloquear esse desenvolvimento ou vão contribuir para que o desenvolvimento não seja feito da melhor forma. Portanto, não deve ser feito. Aqui, então, é uma das causas, em termos de medicina chinesa, para o aparecimento, então, da endometriose. São relações tidas muito cedo. Outro dos aspectos aqui também passa pelo excesso de atividade física, em geral, portanto, sempre houve grande atividade física. Porquê? Porque o meu corpo se vai debilitando e, como eu disse no início, a endometriose pode ser, em medicina chinesa, vista como quadros de excesso, ter muita energia, ou quadros de vazio. Quando é que a gente entra num quadro de vazio? Quando, no fundo, nós já tivemos, quando o corpo está debilitado. E está debilitado porquê? Por N coisas. Pode ser, por exemplo, por isto, por excesso de atividade física, pode ser por excesso de trabalho. Portanto, ele vai perdendo aquela força. Portanto, isto pode ser outra das causas. Outra ainda é o excesso de frio. Outra aqui que, pronto, pode ser um bocado controversa, mas os chineses não gostam nada, que é o uso de tampões. Porquê? Porque eles, da mesma forma que ter relações, portanto, aqui o fluxo, o tampão vai bloquear a energia cá em cima. Pronto, pode ser que sim, pode ser que não. Dentro dessa ótica, por exemplo, os copos menstruais estariam nesta categoria e não estão, porque hoje em dia o pessoal usa mais o copo menstrual. O copo menstrual até bloqueia mais uma vez com um tampão, para além das químicas todas que tem o algodão, ele no fundo é poroso. Se vocês tiverem um copo de silicone, ele não é poroso e tem que bloquear aquela área, não é? Porque senão o pessoal fica todo sujo. Então, a meu ver, causa mais bloqueio o copo do que vai provocar o tampão, mas isto é o que vem nos livros e pronto, e a gente... Outra aqui é o stress emocional, e sempre, nós já falámos da parte emocional, o stress emocional está sempre muito por trás de muita coisa e aqui não é exceção. Depois a dieta irregular, já falámos da dieta, e outro aspecto aqui
que eles consideram é a hereditariedade. A hereditariedade tem sempre aqui um aspecto que nós temos que considerar, porque geralmente é algo que nos é carinhosamente deixado pela mãe ou pela avó e que nós realmente já nascemos com essa carga no nosso ADN e vamos desenvolver. É uma chatice. Então, a endometriose, como eu comecei a dizer, é algo que tem um impacto muito grande nas pessoas. Pode ter, em algumas, pode ser só um processo pequenino, portanto, tive isto e tal e vejo-me livre, e há outras pessoas que não, ficam marcadas para a vida pela endometriose. Seja qual for o caso que vocês tenham, ou conheçam alguém que tem, é sempre importante nós, então, tratarmos isto de forma multidisciplinar. A alimentação, os exercícios, fazer acupuntura ajuda, fitoterapia também ajuda, anti-inflamatórios, fazermos os banhos de vapor, trabalharmos com o ovo, todas essas coisas nos vão ajudar. Agora, uma coisa é certa, a mente e o corpo têm que se dar bem. Se não houver uma fusão entre as duas, se ambas as partes não estiverem conectadas, então nós não podemos dar a volta a esta situação ou estabilizá-la de forma a que isto não volte a aparecer. Ok? Portanto, isto era mais ou menos o que eu vos tinha para dizer hoje. Pelos vistos, este tema, o meu computador não gostou, mas conseguimos fazer, graças aqui a estas tecnologias novas, portanto, ainda bem que aqui pelo smartphone eu consegui fazer. Portanto, eu espero que tenham gostado. Lembro que estão abertas as inscrições para a alquimia interna. E pronto, e vemo-nos na próxima segunda-feira. Esperemos que o tema seja bem acolhido aqui pelo meu computador, senão a gente há de arranjar outra forma. Então eu vejo-vos para a semana, às 9 horas. E até lá, tenham uma excelente semana. Tudo de bom para vocês e até à próxima. Obrigada, Tila.